Então tá. Obrigada, Carol, por essas palavras. A nossa amizade é algo que me toca profundamente. A gente tem uma cumplicidade muito louca, né? E a gente já rasgou sedas essa semana e já se falou o quanto a gente se amava e o quanto uma era importante para outra, mas eu também vou fazer publicamente isso, pessoal. A Carol é alguém que transformou e transforma a minha vida, sempre me interpela a um agir feminista sempre em atenção, sempre recoberto de uma prática política muito comprometida. Então, assim, se a gente fala, se eu penso o que significa o ponto zero, o que é abolicionismo, o que são práticas feministas interseccionais, é porque a gente tem uma troca muito profunda, muito real. E eu não sei fazer diferente, eu não sei fazer sem ela. Então, e quem me conhece um pouco sabe que eu não sei fazer as coisas sozinha. Isso é algo que profundamente marca a minha história, porque eu não sei fazer as coisas sozinha. Às vezes até um problema, porque eu preciso fazer algumas coisas sozinha e eu não sei. Então, tudo que eu tento fazer na vida passa por dividir, e a Carol é uma das minhas melhores amigas, e essa divisão de uma cumplicidade, como ela diz, tem espaço para todo mundo. E eu levo isso bem a sério. Acho que tem espaço para todo mundo, e se nós somos feministas, pensar o que significa uma aliança política passa por compreender que estamos aqui, e eu não vou usar jargões, né? Mas estamos aqui para fazer com que a gente fissure essa estrutura que faz com que a gente precise minimamente achar que existe uma disputa entre nós. Então, entender que nós podemos nos odiar, porque eu não gosto de ti, eu posso não gostar de ti, mas isso não aniquila o meu respeito pelo teu trabalho, né? E eu falo isso de forma bastante geral. Eu não preciso ter um compromisso com feministas que eu não concordo, mas eu não preciso aniquilar o trabalho delas também. Então, acho que eu tenho uma expressão que aqui vai ficar gravada, mas que é uma expressão que eu conheci com uma amiga que se chama Bispo também, mas é Andréa Bispo, do Pará, que é que a gente tem muita bola para chutar antes de começar a chutar grelos por aí. E isso a gente pense no espaço simbólico, tá? E não no que significa isso biologicamente. Entendam corpos feminizados. Tenho muitos corpos e corpos gendrados masculinos que dominam um pressuposto de poder que isso sim é contra o quê e contra quem eu me engajo todos os dias para destituir o poder. Então, basicamente é isso. E um pouco do que eu vou falar hoje, pessoal, é sobre isso, tá? A aula de hoje é sobre violência e eu pensei, quem já me ouviu falar em alguma oportunidade vai ver que talvez algumas coisas se repitam, até porque isso é um pouco um ensaio de falar sobre a tese, que inclusive vai ter um prefácio da Caroline Bispo, tá? Já anuncio para vocês. E que me honra muito esse aceite dela. Leiam ela, gente. Ela tem o espírito, o coração colocado nas palavras. Então, assim, quem já me ouviu falar vai ver que algumas coisas se aproximam, tá? Então, eu peço desculpas, mas a ideia é eu tentar retomar aqui pensar o que significa violência. E pensar perspectivas sobre o que significa violência no ponto zero, para mim, passa algumas provocações que estão no próprio site, né? Que foi estabelecido como proposta de pensar o que significa o ponto zero. Eu vou ler eles para vocês para eu começar a desenvolver minha ideia. Eu vou tentar não me alongar tanto. Quando se pensa em aproximação entre feminismo e violência, inevitavelmente se associa aos amplos índices de mortalidade de mulheres, aos abusos de meninas e adolescentes, às práticas de violência doméstica e interpessoal. O que a presente discussão pretende abordar é um alargamento do que se compreende sobre violência e como esse termo pode auxiliar a pensar vulnerabilidade, assim como a própria percepção sobre resistências e autonomia. Então, umas perguntas que vão
me engajar mesmo aqui nessa, né, que vai me impulsionar, em que sentido pensar a violência auxilia a pensar a autonomia, e isso passa por pensar quais são as estratégias de violência que a gente utiliza e naturaliza como formas de enfrentamento a outras práticas de violência. Tá? Então, o que eu propus? Vocês estão me escutando bem? Então tá. Sim. O que eu propus? O que eu propus de caminho para a gente pensar? Primeiro, é pensar o que significa violência através de uma ideia de distribuição desigual de violência forçada. Isso é um conceito da Judith Butler. Eu gosto muito dela. Ela é um substrato teórico muito importante na minha trajetória. Então, vocês vão ver que eu a cito bastante, mas também eu vou entrecortar com outras expressões e debates sobre violência, tá, pessoal? E depois a gente pode conversar sobre as minhas referências, não necessariamente eu vou citá-las, mas algumas eu vou tentar fazer menção dos conceitos para que vocês consigam acompanhar comigo. Então, a primeira ideia do que a violência se dá através de compreender uma distribuição desigual da violência, isso é algo que a Butler chama de vulnerabilidade, que é uma exposição a uma distribuição desigual à violência forçada. Vou falar um pouco com vocês sobre precariedade e vulnerabilidade, como esses dois termos também, eles se atravessam, para entender um pouco do que a gente, enquanto uma perspectiva feminista, pode pensar sobre violência. E depois eu vou falar um pouco com vocês sobre uma proposta recente da Butler, que se chama Força da Não Violência, conectada ao pensamento de Walter Benjamin, e para pensar um pouco o que significam substratos de punição, tá? E o que os debates punitivos tocam a questão da violência e como isso também provoca todo um eixo de pesquisa, de debate, de análise que me parece importante hoje pensar dentro dos debates feministas, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tenho buscado pensar em algo que se chama autodefesa. E autodefesa não como utilização de práticas de Krav Maga ou de lutas diretas, mas como práticas coletivas que impulsionam a autonomia, que restabeleçam uma linguagem de segurança, de proteção e de solidariedade entre as mulheres, né? Entre grupos feminilizados, corpos gendrados dentro desse espectro de vulnerabilidade. Para isso, eu sugiro para vocês, tá? Eu não tive tempo ainda de me debruçar o quanto eu gostaria, porque eu tive acesso recentemente a esse livro, mas é da Elsa Dorlin, que se chama Defender-se, uma filosofia da violência. Ele tem para vender num sebo online, pela estante virtual, que entrega livros argentinos da Tinta Limão no Brasil, tá? Então, se vocês tiverem interesse, tem disponível. Mas tem da Elsa Dorlin também alguns textos disponíveis na REF, na Revista de Estudos Feministas, eu acho que tem em outros lugares, tá? Procurem ela, que para falar sobre autodefesa me parece bem interessante pensar esse paradigma, tá? Então, entendam que a não violência para mim não é um termo pacifista, não é algo tipo necessariamente pacifista, mas é algo que implica um processo de resistência, uma luta política, que é sobre basicamente o que eu vou tentar traçar com vocês ao longo da aula. Uma das questões que me chama bastante atenção é como a gente categoriza violência. Eu não sei se isso chama a atenção de vocês, mas a quantidade de termos que nós construímos para falar de violência. Então, a gente fala de violência de gênero, a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de violência doméstica, a gente fala de violência econômica, a gente fala a expressão que a Verônica trouxe de violência patrimonial, proprietária.
Então, assim, são várias expressões para designar violência. E algo que tem me chamado sempre a atenção, que me chama, eu acho que isso é algo que uma galera se preocupa, é quando tudo é violência, nada é violência. Então, quando eu passo a achar que nós estamos todas sempre expostas a situações de violência, eu tenho uma dificuldade de entender mais ou menos como se operam distribuições diferenciadas dessa violência forçada, como que se opera situações de abuso de poder. Então, uma das questões que me chama bastante atenção, e se vocês não estiverem acompanhando, podem abrir o microfone e me chamar, ou podem colocar comigo, dialogar comigo aqui no chat. Eu tô com dois troços abertos aqui. Fernanda, só qual é o nome do livro e o nome da autora? O da autora eu já coloquei aqui, é Elza Dorlin. O livro é Defender-se. Obrigada. De nada. Então, podem conversando comigo, tá? Eu prefiro, inclusive, a falar direto sozinho. E eu não tenho muito problema para voltar da onde eu parei. Então, assim, quando eu paro para pensar nessa, se tudo é violência, nada é violência, a gente tem que levar em consideração as estratégias dos movimentos feministas e, né, do Brasil, na América Latina e no mundo, enquanto processo de reivindicação das vitimizações e de reivindicar nomeações. O processo de nomeação é uma estratégia feminista bastante significativa, que é algo não só feminista, e pessoal, entendam que quando eu falar feminista, eu estou falando de um apanhado de lutas que se atravessam em espectros de vulnerabilidade. Eu sempre digo que gênero, ele é um exemplo privilegiado de como as representações de desigualdade de poder, em que sexualidade, gênero, raça, se aparentam de forma mais horizontal no mundo. Por quê? Porque quando nós falamos de gênero enquanto esse exemplo privilegiado, a gente está falando de uma expressão hierárquica e colocada exatamente na semântica de algo impositivo anterior ao próprio nascimento. Então, quando se tem chá de revelação, quando se decide, quando se fala, quando se anuncia o sexo de uma criança, nós estamos impondo uma categoria de sujeito que vai ter todo um aparato de relação social que envolve esse gênero declarado, esse sexo declarado, tá? Seja médico ou institucionalmente ou juridicamente. Conseguem me acompanhar? Por isso que eu uso o feminismo como um local privilegiado. Por quê? Porque é um local que se soma cada vez mais de maneira radical às lutas antirracistas, LGBTQI+, é uma posição que eu compreendo por uma expressão radical de mudança de mundo, tá? Em que o desejo mais profundo está em desmantelar essas hierarquias que forjam o mundo em que nós nos encontramos, tá? Então, só para deixar claro, desde já, que quando eu usar a expressão feminista, eu estou tentando alocar essas reivindicações de forma coletiva, apesar de saber que isso é insuficiente, apesar de saber que algo que a Tainá falou que é absolutamente correto, que eu concordo completamente. Quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de mulher, a gente está falando do feminismo branco, porque conceitualmente esse é o local estabelecido sobre o feminismo, mas eu busco aqui tentar pensar o feminismo através da decolonialidade, da luta antirracista, e repensar o que significam essas implicações de poder na própria expressão, tá? Então, reivindicá-la nesse sentido também é uma reivindicação de performatividade da expressão, ou seja, de fazer com que ela se modifique, tá? Que é a grande disputa sempre, acho que das estratégias de gênero, é disputar expressões, disputar os corpos, disputar formas de vida, tá?
Então, quando a gente para pensar no que significa violência nas lutas feministas, eu posso entender que, em certa medida, inclusive vinculado a esse feminismo branco, a violência virou uma semântica em que todas as mulheres estão igualmente ou categoricamente, ou seja, sempre fadadas a. Então, é um local em que a violência ela se torna uma semântica que produz uma contrapartida, que é a mulher frágil, que é a mulher vitimizável, que é a mulher que é incapaz. Ou seja, essa forma que se estabeleceu de uma feminilidade foi reforçada também pelas feministas quando os debates de violência passam a centralizar que nós não temos como estabelecer uma resposta a essas práticas de violência de maneira autônoma, a pensá-las através de nós, a reivindicar um papel de um papel emancipador, um papel de autonomia em definir o que significam esses conceitos de violência, tá? Eu estou falando tudo isso para vocês porque no final eu vou falar um pouco sobre punitivismo. E o punitivismo, o poder punitivo, é exatamente essa expressão em que a gente perde o domínio sobre como organizar as nossas formas de defesa. Mas eu volto isso no final. Me lembrem, tá? Se eu me esquecer. Então, dentro desses 3 pontos que eu quero falar um pouco sobre com vocês, que é sobre a distribuição desigual da violência, sobre a precariedade e sobre a não violência, um dos percursos que eu quero deixar desde já claro é que quando a gente fala em não violência, eu preciso desde sempre me vigiar de forma agressiva, permanente, a essa tendência da agressão nossa ser transformada em novas formas de violência. O que isso significa? Que o desejo de vingança que nos habita é normal, tipo, ele vive aí. Eu sou nutrida pela raiva e pelo ódio. O que eu faço com ele precisa ser sempre aliado a uma compreensão do que significa minha responsabilidade diante disso que é meu, diante disso que é um desejo pessoal, quando eu penso no que significam estratégias coletivas de luta. Então, entendam que o que eu vou tentar apresentar para vocês é uma leitura que separa o meu desejo, eu sujeito, interpretando a violência, e uma forma coletiva de pensar e de trabalhar com as percepções e com as próprias consequências da violência ou das violências. Então, eu vou ler um texto. Se tiver muito chato, vocês, por favor, me chamem atenção, tá? É só para eu não me perder, porque, que nem a Mari estava dizendo aqui, como é difícil a gente falar com a câmera, tá? Inclusive, é por isso que eu coloquei a minha ali, para eu não olhar para ela. Porque daí, pelo menos, eu olho para vocês e olho para o meu texto. Porque para dar aula é muito difícil. Sim, é um troço que eu acho muito louco eu falar olhando para mim mesma. Tipo assim, quando a gente dá aula dialogando com uma troca muito profunda com as pessoas com as quais nós estamos falando. E aí, nesse movimento aqui, eu dialogo falando comigo. Então, acho isso, assim, um troço... Eu não virei professora para isso, mas, né, a gente precisa se adaptar. Mas, então, por isso que eu vou ler um texto, tá? Que pelo menos me conduz dentro da ideia da Butler para pensar a guerra, e daí eu vou tirar alguns nortes, e eu queria dialogar com vocês, algumas preocupações minhas. Então, nesse agora que inicia para mim esses debates sobre violência, parece importante e oportuno pensar o que significam as violências que se operam nessas expressões que a gente chama de direito, nas expressões que a gente chama de sistema de justiça criminal, e na própria ideia de violências categorizadas, ou seja, violência contra a mulher, violência de gênero, violência interpessoal, ou seja, todas essas categorias que a gente nomeia e diz
se chamar, né, de violência. Para mim, esses locais são sempre locais que devem ser atentos e pensados através de um nó radical, atravessado por reflexões políticas sobre gênero, realizadas através de uma crítica à vulnerabilidade. A crítica à vulnerabilidade é um local que se desloca, uma posição vitimizadora, em que as pessoas não têm a capacidade e a potencialidade de reivindicar uma autonomia, para um local que compreende que o mundo e que as hierarquias colocam os corpos e distribuem os corpos de forma distintas às violências forçadas. E dentro dessa ideia de vulnerabilidade, eu vou dialogar com vocês com a ideia de precariedade. Então, desde aqui, enquanto uma feminista, uma pesquisadora de gênero, o que me implica nessas preocupações de análise sobre a violência é encarar que, hoje, numa insistência muito, muito importante de pensar os detalhes, os espectros investidos na violência sistemática, se reivindica repronunciar em voz alta as mortes presentes nos diálogos, não só da violência interpessoal, mas do punitivismo, e de vários outros aspectos que nós não chamamos de violência. Portanto, o que eu vou tentar falar com vocês é sobre o que nós naturalizamos enquanto não violência. Quanto feminista, nós já passamos por uma trajetória histórica muito importante de compreender que assédio é algum tipo de violência, de que morte de mulheres é uma forma brutal e a forma mais expressa de uma desigualdade, expressão da Butler também, em que nós podemos compreender que esses aparatos que os nossos corpos marcam e que são marcados por as violências que a gente já soube nomear, eles podem desdobrar em violências que a gente naturaliza, ou seja, distribuições de poder que a gente assume como algo não nosso, ou seja, não feminista. É por aí que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Então, pensar nos conceitos de gênero e pensar nessa ideia de violência, pensar através de uma perspectiva crítica, que eu tento trazer e pensar como esse local da distribuição desigual da violência imposta, ou como referenciado em quadro de guerra, o enquadramento seletivo e diferenciado da violência. Para isso, talvez seja necessário compreender que o apelo à vida, os sentidos da precariedade, o luto desigual e a possibilidade de aparição no enquadramento definido pelas identidades disponíveis, pela estrutura jurídica da política, são sempre contornos, desde sempre presentes, e categorias éticas permanentes. Ou seja, quando a gente vai falar sobre quem é passível de luto, a Carol fez um texto recentemente que eu tive a oportunidade de ler antes das outras pessoas, que provavelmente muito em breve vai estar à disposição de vocês, em que ela diz que as vidas negras importam, mas elas importam antes mesmo de morrer. Ou seja, ela reivindica, a Carol Bispo mesmo, tá, pessoal? Essa pessoa que eu tenho o privilégio de ler antes de vocês. Ela reivindica que a luta antirracista não deve ser uma luta somente produzida quando os corpos estão mortos. E que esse luto não deve ser uma disputa de luto pela queda de corpos. E que sim, essa disputa deve ser uma disputa pela vida. Então, quando a gente fala no que significa o enquadramento seletivo diferenciado da violência, eu reivindico a gente entender aquilo que nós, às vezes, entendemos ou restringimos a nossa compreensão enquanto feministas, talvez a um campo de corpos biologicamente feminizados, ou talvez dentro de quatro paredes de uma separação fictícia entre público e privado. Talvez dentro dessas esferas, e talvez, gente, eu não fique tão clara ao longo da minha fala, e aí ela está aberta para vocês fazerem as intervenções que acharem necessárias. Então, talvez quando a gente faça essa dicotomia ainda, insistir nessa dicotomia do que significa violência doméstica contra a mulher, ainda mais em tempos de pandemia, eu esteja reduzindo a complexidade dessas vulnerabilidades. Exatamente por isso que as nossas estratégias de resposta são estratégias de respostas limitadas e cada vez de forma mais expressa pelo poder punitivo. Então, dentro dessa responsabilidade, dentro dessa perspectiva, pessoal, de uma estrutura jurídica da política e desse enquadramento seletivo e diferenciado da violência,
Para mim, os conceitos de gênero e performatividade são pressupostos de responsabilidade. Responsabilidade política para tecer quaisquer análises sobre o substrato de aparição e sobre, especialmente, a possibilidade de subverter o conjunto de normas, de leis, de expressões que nós naturalizamos, que estabelecem quem pode viver uma vida vivida e a quem são impostos a condição da precariedade, da vida invisível ou da impossibilidade de luto. O alcance de se pensar o enquadramento da guerra, para mim, está particularmente disposto em apontar como os dados da realidade são naturalizados como ocorrência das práticas democráticas. Então, quando eu falo, pessoal, em violência, a gente tem um arsenal de coisas que a gente assume como práticas democráticas. Então, quando a gente vai falar em golpe, né, eu acho que essa é uma expressão super importante de colocar em xeque. O que é o Estado golpista, se a gente fizer uma análise de gênero séria? Eu sei o que significa, gente, não vou entrar nessa treta, prometo, mas, assim, a saída da Dilma e o golpe misógino que se atribuiu ao corpo dela. Mas o que significam os golpes de quando ela vendeu a eleição, a segunda eleição, através da política criminal e da política do aborto? Quais são os aspectos democráticos que atravessam essa linguagem não violenta naturalizada, supostamente? É isso que eu estou colocando em xeque para a gente pensar o que é violência. Dentro desses substratos, então, de responsabilidade política, em que pensar uma vida que é vivida, quem tem essa precariedade imposta de uma vida invisível e da impossibilidade de luto, é o que eu me sinto interpelada quando eu me sinto provocada, quando eu me sinto chamada por isso, que é uma responsabilidade de luta política coletiva. O alcance de se pensar esse enquadramento, portanto, tá também apontar essas naturalidades, essas ocorrências dessas práticas, e isso significa para mim determinar o que é um quadro, pensar qual é esse enquadramento que a gente dá e como esse enquadramento propõe e conduz e induz olhares diferenciados sobre as coisas. Então, se eu não tivesse falado sobre a Dilma e sobre aborto, talvez ninguém entendesse que quando a gente fala em golpe, e a gente fala em golpe misógino, a gente pode também dizer que isso é um contragolpe do patriarcado com o qual ela negociou. E esse é um mecanismo de enquadramento. Depende como a gente direciona a leitura sobre as violências, nós teremos respostas diferentes e interpretações distintas. É um pouco do que eu quero provocar hoje. Tá? Entender que falar de violência é falar de poder, é falar sobre hierarquias e é falar sobre enquadramentos. Ou seja, como eu distribuo frames, que é a expressão da Butler, mas a gente pode pensar em quadros, enquadramento, que eu acho que já funciona. Então, isso significa dizer que o frame, que o enquadramento dos olhares direcionados para o cotidiano da violência em geral, não é reconhecido como marcas de violência, tendo em vista que são observados como contingências do cotidiano das práticas estatais. Em especial, nos casos em que nós falamos de lutas feministas, ou seja, da violência doméstica contra a mulher, a gente pode utilizar de um recurso que se chama eficácia do enquadramento. Ao analisar, portanto, e essa expressão, tá? Eficácia do enquadramento é uma expressão que a Butler vai utilizar no quadro de guerra. Ao analisar as cartas dos presos de Guantánamo e as fotos que expunham as violências cometidas no Iraque, a autora afirma que tanto a eficácia do enquadramento quanto a sua vulnerabilidade à reversão, ou seja, como eu enquadro e como esse enquadramento ele pode ser modificado, que foi o que eu acabei de fazer com a questão do golpe misógino da Dilma. Eu enquadrei o golpe como um golpe misógino, mas depois eu subverto essa imagem pensando nela como uma negociadora do patriarcado. Consegue entender? Ou eu estou sendo difícil? Nadine, eu vi que tu fez assim. O que eu quero dizer? Eu posso dizer que foi um golpe. Acabou. Eu enquadrei os espectros de poder que estavam ali envolvidos, como se eu tivesse uma ordem constitucional e essa ordem constitucional foi rompida e uma presidente foi deposta. Quando eu digo que foi um golpe misógino,
Eu não estou dizendo de uma ordem constitucional. Eu estou falando que todo o processo de queda dessa presidenta teve espectros de misoginia, ou seja, foi todo articulado sobre uma semântica patriarcal. A gente lembra das mídias, a gente lembra das imagens, tá? E quando eu uso esse enquadramento para pensar o que significa o golpe misógino, e eu digo que eu estou subvertendo ele, no sentido de eu estou fazendo uma reversão dessa imagem, eu estou apresentando um outro quadro de olhar para ele, que é o quanto isso já estava previsível no campo político da Dilma, desde quando ela foi fazer eleição e negociou com os evangélicos e com conservadores a política de regulamentação do aborto. Então, esse golpe misógino, ele pode ser interpretado desde aquela que é vítima, que foi o caso aquela que é a que sofre. Mas eu posso reverter essa imagem e pensar na contribuição do meu comportamento, ou seja, ou nos fatos sociais, na relação que orquestra também a minha participação nesse contexto. E eu não estou implicando responsabilidade da vítima. Entendo isso muito bem. Eu quero já dar um ponto muito claro para isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou propondo enquadramentos sobre os fatos e sobre responsabilidades, tá? Ficou claro, Nadine? Eu posso fazer uma pergunta? Mas claro, quem é que tá falando? Domi. Oi, Domi. Eu queria entender, não sei se eu tô captando, como que tu articula isso com a violência? A violência também seria num aspecto dessa possibilidade de poder, no sentido de distribuir o que é a violência através desses frames? Ou como que isso se articula, assim, em relação ao enquadramento? Tá, já vou seguir. Se eu não te responder, tu me lembra depois, porque eu acho que isso é mais ou menos a direção do que eu vou tentar expressar, tá? Então, quando eu penso nessa eficácia do enquadramento e a reversão, né, e a possibilidade da reversão, e a expressão dessa mesma instrumentalização, o que me parece é entender uma instância que é aceita da imagem, do quadro, e uma instância que é analisada através de expressões de brutalidade. Então, uma imagem, ela pode ter dentro dela expressões que vão ser entendidas, compreendidas como uma instância aceita. Então, se a gente pensa de forma, assim, se a gente pensa no que significa a violência no país, eu vou usar uma expressão que o Felipe Freitas usou recentemente, na morte de um caso de uma das crianças que faleceu na favela recentemente, que foi assassinada na favela recentemente. E ele diz, nós vivemos num país em que a coisa que mais deveria nos causar horror, que é a morte de uma criança na porta de casa, o assassinato de uma criança na porta de casa, hoje é uma instância aceita. Não foi essa expressão que ele usou, mas eu estou usando a expressão para entender de onde estou falando. Isso é o enquadramento da violência, Domi. Enquanto outros enquadramentos são enquadramentos da brutalidade. É a mesma manifestação que a gente pode fazer sobre o derrubamento de estátuas. Então, assim, quebrar um objeto histórico pode ser algo ofensivo, mas manter uma imagem histórica de um escravocrata não é um ato de brutalidade. É exatamente o que a Butler vai chamar de o que significa uma violência e uma guerra contra quem e contra o quê. Tá? Então, se eu paro para pensar no que significa uma guerra contra o quê, depredação de objetos, a expressão própria vandalismo como uma potência de brutalidade, né? Essa expressão que choca, quebra de paredes de vidros de banco, e a própria colocação dessa equiparação forjada entre objetos, e pessoas, tanto faz, né?
Essa falsa dicotomia é um desses itens que a gente precisa entender como uma instância aceita, tá? Dentro desse nosso enquadramento. E, Nadine, tu me pergunta, já vai, também só vou responder a Nadine aqui. Nadine, tu me pergunta qual é a diferença entre brutalidade e violência. Brutalidade são as cenas de horror, é aquilo que faz com que a gente, perca o fôlego. A violência, nesses enquadramentos, elas são as expressões das coisas que são do nosso cotidiano, tá? A violência é aquilo que, de alguma forma, a violência é um local em que é um problema de distribuição desigual. Então, a violência, ela vai ser, às vezes, ela vai pender para a brutalidade, para o horror. Às vezes, ela vai pender para a instância aceita. Às vezes, ela vai ser só violência. E, às vezes, ela não vai ser nada, que foi um pouco do que eu quis dizer, quando tudo vira violência, ela não vira nada. Tami, pode falar. Oi, Fê, boa noite para todo mundo. Oi, Amora. Sempre bom dizer oi quando a gente está tão longe. Eu fiquei pensando, Fê, e acho que fiquei com uma dificuldade de compreender de repente qual seria a diferença entre essa articulação do enquadramento com o que se pensa de naturalização e normalização, ou se vai no mesmo sentido, assim. Tá. Vou continuar lendo. Acho que vai ficar mais claro. E te digo a mesma coisa que eu falei antes. Se não ficar, tu me chama atenção, tá? Então, li um pouco, né? Que a instância aceita ou aquilo que é um ato de brutalidade. Essa dimensão temporal variável do enquadramento constitui igualmente a possibilidade e a trajetória de uma comoção. Acho que aí começa a te ajudar, Tami. Quando eu começo a pensar no que significa esse enquadramento, né, e o que significa, portanto, essa dimensão temporal do enquadramento, eu vou também entender que isso constitui uma possibilidade de trajetória distinta sobre o que comove. Por que eu estou falando do que comove? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu penso em violência, nessa ideia que eu estou tentando trazer para a gente de vulnerabilidade, eu estou falando de desejo de vidas vividas, eu estou falando de sentidos de precariedade, de luto desigual, possibilidade de aparição. E tudo isso é interpelado por quando eu falo de vida vivida, de luto, eu estou falando de comoção. Ou seja, o enquadramento vai fazer com que naturalizar algo ou entender como brutalidade, esse pender, tem a ver com uma comoção, tá? Promovida, gerada, desde alguns episódios de alguns fatos de violência. Mas se tu não entender, se eu não ficar clara, me chama de novo, tá, Tami? Nesse sentido, a distribuição diferencial da condição de ser passível de luto entre as populações tem implicações sobre por que e quando sentimos disposição afetiva politicamente significativa. O que isso te chama, gente? Assim, ó. O que eu tô querendo dizer? Eu não, isso aqui é a Butler, citação direta, página 45 do Quadros de Guerra. Tá? O que eu quero dizer quando eu trago isso pra gente falar sobre violência? Que uma coisa é eu entender o horror, a brutalidade como um problema. Outra coisa é eu entendê-lo como um problema político. É eu entender através de uma força afetiva politicamente engajada. Uma coisa é eu me comover assistindo a TV, desligar a TV, deitar à noite, acordar de manhã, escovar meus dentes, fazer meu almoço, assistir o jornal de novo, me comover de novo com 60 mil pessoas mortas no país, aí desligar a TV, fazer meu almoço, tá?
Outra coisa é uma disposição afetiva politicamente significativa. É o que eu faço com essa porra toda. Então, quando a autora pensa em luto, ela está condicionando o sentido da vida à esfera da aparição. Por quê? Aparecer é ter os corpos passíveis de serem expostos ao mundo, à locomoção, a transitar, sem ser expostos a uma violência desigual, forçada, imposta. Essa esfera da aparição e os mecanismos específicos de poder, mediante os quais a vida é produzida, é algo que atravessa a interrogação sobre o que é vida. Essa interrogação, o que é vida, pode ser pensada, então, como um problema central, não só na obra da Butler, mas para pensar para mim o que é violência. Por quê? Porque quando nós pensamos essa interrogação, o que é vida, eu estou tentando entender quais vidas são vidas precárias, quais vidas são vidas não entendidas como precárias, quais vidas são vidas que vão ser violentadas, quais vidas vão ser entendidas como violentadas. Então, quando eu pego essa expressão que é vida, eu estou pensando quais vidas merecem ser vividas, quais vidas são passíveis de luto. Então, desde os estudos de gênero, e eu juro que eu estou me encerrando, mas vai fazer sentido para vocês, desde os estudos de gênero, a precariedade, a vida precária, a condição precária se entrecruzam com condições de imposição de violência. Essa distribuição diferencial da condição de precariedade a uma questão material e perceptual, em que as vidas não são consideradas potencialmente lamentáveis e, por conseguinte, valiosas, e são essas as vidas que são obrigadas a suportar a carga da fome, do subemprego, da privação de direitos legais. Esse domínio da exclusão sobre vidas que são reconhecidas como vidas e todas aquelas que estão fora da comoção pública. É esse domínio da exclusão que marca as condições de aparição e os corpos que podem ser reconhecidos no campo do visível sem aplicação forçosa de violência, a qualquer tempo. Pode ser pensado, então, como o centro do problema ético quando falamos da violência. Em que nos utilizamos dos sentidos dispostos sobre a condição precária para compreender como a designação politicamente induzida faz com que certas populações sofram com redes sociais e econômicas de apoio deficientes e fiquem expostas de forma diferenciada às violações, à violência e à morte. Então, pensando esse aspecto do enquadramento de guerra como diferentes maneiras de esculpir seletivamente a experiência como algo essencial à condução da guerra, e as formas naturalizadas da violência conduzida arbitrariamente, trago algumas ideias para pensarmos, então, o problema da violência, em que tudo é violência e nada é violência. De que a distribuição desigual da violência no país, se eu entender o que significa vidas vividas e vidas matáveis, ela não é uma novidade. Na verdade, ela forja a história do Brasil. Que não é por acaso que nós tenhamos essa distribuição desigual. Ela é um sintoma da realidade política e uma legitimação da distribuição da própria violência. O que isso significa? Ela valoriza e ela dá eficácia aos pleitos reivindicativos de mais violência. Ela é um atestado de legitimidade. E não é um erro de percurso. Essa violência, ainda mais em tempo de Covid, ela é um passo a mais nas estratégias de extermínio de pessoas. Então, se eu paro para pensar, pessoal, que eu estava tentando falar um pouco com vocês sobre essa naturalização da violência, sobre esses enquadramentos desiguais, o que eu estou tentando expressar enquanto ponto zero mesmo, uma perspectiva feminista sobre a violência, é que quando eu pensar no que significa, então, redes que distribuem, redes que fazem com que a gente tenha um aparato de vulnerabilidade maior, eu penso em como raça, gênero, são locais possíveis de reivindicar um novo enquadramento sobre o que é violência. E esse enquadramento é um enquadramento que rompe consigo mesmo.
e que coloca em xeque uma realidade que aceita, naturalizada. E coloca, então, em discussão os planos orquestrados da autoridade, da hierarquia. Os compromissos, portanto, sociais afirmativos e necessários que nos impelem a assegurar as condições de vidas vivíveis e fazê-lo em bases igualitárias implicam um compromisso positivo, no sentido de oferecer os suportes básicos que buscam minimizar a precariedade, também de maneira igualitária. O que isso significa, pessoal? Dentro da ideia de força da não violência da Butler, ela está dizendo que uma das formas que nós temos que lidar com esses processos de violência é pensando em estratégias que não negociem com violências. Esse é o local da minha interpelação para vocês na aula hoje. Quais são as posições criativas que nós temos enquanto um quadro feminista que produz redes coletivas, criativas, produtivas, que estejam dispostas a não negociar com substratos que reforçam paradigmas de violência. Nesse aspecto, eu assumo uma posição antipunitiva, que compreende que a estratégia penal é uma posição que estabelece um apanhado de técnicas e de práticas sistemáticas, capilares, de reforços punitivos, de reforços de violência. Então, pensando esse percurso que eu tentei propor através da leitura, que eu não sei se ficou muito claro, quando eu passo para pensar o sistema penal não como uma máquina de proteção às violências, mas como uma sucessão de práticas que reforçam estratégias de violência, que legitima exatamente a desigualdade que essa naturalização da violência possui, eu me sinto interpelada a pensar que um feminismo hoje que leve a sério os debates sobre violência precisa compreender as suas próprias deficiências no que compreendeu e que entendeu como estratégias de enfrentamento à violência. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai pensar nas práticas de violência doméstica contra a mulher, elas capturaram toda uma semântica sobre possibilidades de interpretar as vulnerabilidades sociais, a distribuição de precariedade, se nós passarmos a pensar o que significa essa privação, né, essa violência no espaço privado, o que nós precisamos, antes de mais nada, entendermos, depois que nós nos interpelamos pelo próprio fracasso dessas estratégias de combate, de enfrentamento a esse tipo de violência bastante específica, é que a própria dicotomia entre público e privado é uma farsa. Por quê? Porque é essa farsa que faz com que os espaços domésticos reiterem muito do que a própria Verônica falou. Que esses espaços domésticos reiterem toda a orquestra, toda uma forma que organiza mandatos de gênero do ambiente externo. E dentro desse espaço, ele amplie significativamente a força com a qual ele produz impacto. Então, se nós temos hierarquias de mandatos de gênero, nós temos formas distintas em todos os ambientes nos quais nós nos encontramos e atravessamos, que são impactados por posições de violências bastante específicas quanto a gênero, né, corpos gendrados, se a gente implica tudo isso dentro de um espaço doméstico, a gente tem, ainda mais na situação de precariedade cada vez mais intensiva, mais intensa que nós estamos vivendo, uma explosão, que é esse número horroroso que nós estamos lidando de violência contra a mulher em tempo de pandemia. Mas talvez o que eu tenha proposto para a gente, não sei se ficou claro, é que a disputa pela linguagem, que é algo que os movimentos feministas sempre fizeram, exige também a gente pensar em quais são as táticas que nós chamamos e reivindicamos como táticas de defesa feminista. Então, a construção de coletivos, União na Menos, Porém do Corpo, Black Lives Matter
dizendo que as vidas negras importam. E aí são vidas, não mortes. Como a Carol Bispo faz questão de, no texto que vocês vão ler em algum momento, muito em breve, de afirmar que as estratégias que nós estamos interpelando, que sempre foram estratégias de interpelação pensadas e conectadas à morte, elas precisam ser reenquadradas e colocadas como uma questão central, que é a reivindicação pela vida. Então, quando a gente fala de campanha de aborto, quando a gente fala em campanhas de não violência, a gente está falando de vitalidade. A gente está falando de formas de reenquadrar e repensar o que significa. Inclusive porque isso, pessoal, faz com que se retire a mulher desse espaço que é o espaço da fragilidade, de um local em que ela está fadada a ser vítima, em que ela está fadada a estar numa posição de violência. Então, pensar no que a vida significa como impulso. Para mim, e serve como liberdade, vida, todos os termos que a gente pode se reapropriar e canalizar como uma potência de transformação a esses quadros, esse enquadramento que é ditado e direcionado aos corpos mortos, aos corpos violentados. E é um pouco isso que eu estava tentando dizer, e eu não sei se eu fiquei clara. Então, agora, as perguntas estão abertas. Tami, Nadine, vocês fizeram perguntas que eu deixei pendente. O que vocês me fiz entender? Não fiz? Sério? Fala, Mariana. Gripa. Tu pode abrir teu áudio, tu pode abrir teu áudio, tua câmera, tu pode só escrever. Tô te escutando. É que você falou do governo e tudo mais, então meio que o governo estimula essa violência contra a mulher, eu fiquei um pouco confusa nessa parte aí. Entendi. Eu vou te perguntar, posso fazer isso? Pode. Tá. Quais são as práticas de governo que tu vês como práticas que auxiliam os processos emancipatórios das mulheres e das populações vulneráveis, LGBTs? Putz, o Se é único algo que tu lembre. que eu lembro, assim, mas que não chegou a assumir o poder. Eu lembro que a Marina Silva falava sobre a legalização do aborto e o Boulos, ele voltava muito para essas questões do MST. Mas aí eu não sei se liga a isso que você falou. Não, então, eu queria os teus exemplos para eu entender sobre o que a gente está, se a gente está falando a mesma coisa sobre governo, tá? É só por isso que eu devolvi a pergunta. Quando a gente vai pensar em governo, se eu parar para pensar, de fato, em todas as políticas que foram adotadas por todos os governos, tá, de esquerda e de direita, nos últimos 20 anos no país, eu vou ver que as políticas de enfrentamento aos problemas de vulnerabilidade das mulheres foram bastante cooptadas por uma linguagem, por uma semântica punitiva. Então, quando a gente vai lembrar, a gente vai pensar na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi a negociação feita entre os movimentos feministas e o Estado brasileiro, porque elas entendiam que, fazendo essa negociação, várias outras políticas públicas seriam introduzidas através desse processo legislativo. Foi uma aposta que se fez. Tá? Compreendendo que naquele contexto era o que se tinha e foi um contexto de consórcio feminista dialogando sobre o processo legislativo. Foi um movimento que me parece hoje insuficiente, né? Tem seus problemas, mas mais do que isso, o que me parece que é importante de pensar desse processo é que as estratégias de política pública, eles são sempre voltados para esse tipo de resposta, que é a resposta penal.
Então, tipo, a gente tem ampliação das redes de acolhimento ao aborto e de auxílio às mulheres. A gente tem aumento de redes de apoio de mulheres que trabalham e produzem alimentos. E eu tô falando de políticas de Estado. Então, eu acho que, Mariana, quando eu penso no governo e no Estado como algo que reforça as estratégias de violência, sim. O Estado faz parte dessa orquestra, mesmo quando nós temos uma mulher como presidenta, o Estado faz parte de um ajuste em que as mulheres precisam ficar em condições sempre de vulnerabilidade. Eu não sei se eu te respondi, eu não sei se eu me fiz clara, se tu puderes me responder. Mariana? Tá. Oi, eu respondi no chat, pode sim. Obrigada. De verdade? Sim, mesmo? Sim, sim. Eu não entendo muito dessa área de direito, eu faço psicologia, então às vezes acho que vocês têm um pensamento mais além de leis e tudo mais, só que eu não sou muito ligada a isso, eu nem sabia muito. Mas aí tu me ajuda, tu contribui comigo. Me ajuda na tua área, na psicologia. Como que as políticas dentro do campo psicológico, né, dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, são realizadas, eu tô falando de Estado, né, de práticas de governo, voltadas para as mulheres? Bom, até onde eu sei, são muito poucas as coisas. Tipo assim, o que tem mais, assim, pra mulheres é, tipo, grávidas, entendeu? Tipo, mas isso de violência eu nunca cheguei a ver. Eu sei de associações, a minha professora tem uma associação que chama Casa da Maria, que ajuda essas mulheres. Só que, assim, são tudo coisas privadas, entendeu? Agora, do governo mesmo, psicologia, assim, tipo assim, bancada pelo Estado, eu não conheço. O Estado tem algumas práticas, tá, Mariana? Só que o que eu quero dizer é que, assim, quem faz mesmo, o Estado, ele regula muito mais contra corpos gendrados do que a favor. Então, assim, mulheres que passam por processo de aborto, sabe? Que realizam aborto, elas vão ser criminalizadas, elas não vão ter um apoio psicológico. Então, assim, são questões que é um pouco do que eu tô, mais do que tentando formular para vocês uma resposta, eu tô tentando provocar vocês a pensarem. Então, eu acho que eu me cumpri aí contigo a pensar. E aí, eu acho que tu talvez pensar em como o Estado atua dentro da tua área, porque daí eu não tenho muito, eu falo através de normas, porque digamos, a expressão mais, sei lá, que a gente, Maria da Penha, todo mundo já escutou falar, né? Mesmo que não seja do direito. Então, fica mais fácil de dar um exemplo. A minha cidade, por exemplo, é muito pequena, que não tem nem delegacia da mulher, entendeu? Tipo, é muito difícil ter alguém que tenha coragem de ir lá denunciar, porque, tipo, a gente vive numa cidade muito pequena e a polícia não vai ficar te vigiando e, sabe, dando um apoio para você. Você vê que eles te recebem muito assim. Então, as pessoas preferem nem denunciar aqui na minha cidade. De onde que tu és? Eu moro no interior de São Paulo, na divisa do Mato Grosso do Sul para São Paulo, para uma cidade com 8 mil habitantes, se chama Guaraçaí. Seja bem-vinda, que coisa boa saber que nós chegamos até você. Fico bem feliz. E eu estou à disposição, caso tu queira continuar discutindo isso, fico sempre bem alegre de falar com outras pessoas que não sejam do direito. Pessoal, eu vou continuar as perguntas, então. A Carolina perguntou, né? Tem uma questão que sempre fui reflexiva. Concordo que o Estado é um grande reprodutor de violências, além de que não é capaz de diminuir vulnerabilidades e emancipação. Agora, por exemplo, trazendo para a atualidade uma mulher que sofreu violência doméstica, seria mais acertado fazer a denúncia ou buscar redes de apoio autônoma? Obrigada pela fala.
começarei uma pesquisa na criminologia feminista por essa linha. Então, Carolina, o que eu posso te dizer? Eu não tenho como dar uma prescrição, né? E eu não quero fazer isso, porque, assim, mulheres em situação de violência devem procurar qualquer tipo de coisa que retire elas da violência. Ainda mais quando a gente está falando de violência interpessoal. O que eu posso assegurar é que são as redes de apoio que vão fazer com que essas mulheres tenham, de fato, proteção e não o Estado penal. Porque, assim, mesmo que o cara seja preso, depois ela vai precisar de um suporte com filhos, ela vai precisar de um suporte da continuidade ao trabalho, com o seu lugar de moradia. Então, assim, para além da denúncia que ela vai fazer, a única coisa que eu quero chamar a atenção é que existe toda uma rede de apoio que a gente às vezes não enquadra como algo que é extremamente relevante nos casos de violência, sem a qual a mulher não existe, sem a qual a mulher não sobrevive, sem a qual grupos vulneráveis não suportam a vida. Então, eu não tenho como te dizer o que é mais acertado. O mais acertado é o que faz com que essa mulher tenha condições melhores de sobreviver e viver melhor. Acho que, né, cada caso passa por aí. Natália, Fê, lembro que a Butler tinha um conceito de ontologia corporal. Acho que trazia essa dependência de uns dos outros, mas como utilizar essa rede sem violência, reconhecendo a uns como os outros, quem eu poderia conhecendo os outros, quem eu poderia reconhecer como outros para que essas redes criativas pudessem existir. Teria exemplos dessas redes criativas como exemplo para que eu pudesse conseguir. Sim, tenho muitos exemplos. Tipo, tenho Rojava, tenho Nina Menos, tenho Quiapas, tenho Mães de Maio, tenho a Biayala em São Paulo, que é uma escola feminista, tenho o Elas Existem, que suportam várias mulheres que estão encarceradas, meninas e adolescentes, tenho Nina Menos do Chile, que, tipo, fizeram lá teses, fez tipo, uma performance dizendo que o violador é o Estado. Tem muito. O negócio é que a gente tem que parar de enquadrar as respostas naquilo que a gente sempre ficou preocupada com. Então, a gente tem que ampliar o que a gente entende como redes de solidariedade feminista que promovem a emancipação de fato. Então, assim, é isso que eu posso dizer. Tenho muitas. Inclusive, meu livro vai sair sobre isso, em agosto. Eu tô fazendo jabá, mas na real é só porque de fato é nisso que eu aposto e eu tento fazer um percurso desses movimentos e de como de como essas redes criativas potencializam vida, alegria. Então, sim, tenho vários exemplos. Mariana, Larissa. É uma tentativa, então, de buscar outra maneira de reivindicar essa identidade da mulher que não se vincule à questão da vulnerabilidade, mas como isso estaria vinculado à questão da violência se a vulnerabilidade não está no centro da discussão? A vulnerabilidade está no centro da discussão. O que não está no centro da discussão é a violência. Para mim é isso, é fazer esse deslocamento entre violência para vulnerabilidade, entender que nós estamos sempre em situações mais expostas a essa possibilidade de violência, só que a vulnerabilidade, ela sempre implica a possibilidade de resistência. Tá? A vulnerabilidade, diferente da violência, ela tem algo que faz com que a gente, na diferença do local da vítima, ela tem uma rede de suporte gigantesco em que a própria pessoa tem toda a condição de resistir, de produzir estratégias e práticas de emancipação e de autonomia. Então, acho que isso, Larissa, se não ficou muito claro esse deslocamento de violência para vulnerabilidade, eu explico um pouco melhor. Andressa, Fernanda. Fernanda, tu poderias falar um pouco mais sobre a responsabilidade feminista em nomear violências naturalizadas para não cair na lógica de quando tudo é violência e nada é violência? Então, querida Andressa, o que eu posso te dizer? Quando a gente feminista não fala sobre racismo, sobre transfobia dentro dos movimentos feministas, eu não estou nomeando algumas violências que são naturalizadas mesmo dentro de uma perspectiva feminista.
quando eu assumo que o problema feminista é o problema da violência doméstica, eu estou naturalizando um tipo de violência, eu estou, né, botando todo o meu foco num tipo de violência, e eu não paro para pensar em práticas estatais muito mais amplas que estatais e práticas do cotidiano e várias outras formas de pensar a violência, que não seja essa que a gente assumiu como a violência contra a mulher. Então, quando a gente pensa na responsabilidade, Andressa, é numa responsabilidade permanente que nós temos de repensar o que nós estamos fazendo com isso tudo. Então, foi o que eu falei. Uma coisa é eu me sentir comovida e outra coisa é eu me responsabilizar por isso. Então, qual é a minha função na luta antirracista? Qual é a minha função enquanto feminista? Assumir essa posição é uma posição política. E assumir uma posição política é sempre tentar, assim, o Foucault tem uma expressão que inclusive está no livro do meu companheiro, que acho que é para quem gosta de criminologia, acho que é um bom movimento para também pensar, a gente tem dialogado muito, que é o Política da Criminologia, do Augusto Jobim, que é tornar visível aquilo que é visível. Tá? Então, quando a gente faz esse exercício de uma responsabilidade de desnaturalizar violências, é porque as violências estão na frente da gente e a gente só já não produz comoção, sabe? Então, essa é a responsabilidade, Andressa. Pessoal, eu vou respondendo, vocês me digam se eu respondi, tá? Oi. Antes de continuar, só pegando um gancho nessa pergunta, porque eu acho que dialoga um pouco o que antes eu tinha perguntado, e enfim, estava aqui refletindo, né? Acho que sobre sobre essa categoria assim, de enquadramento e de olhar para as desigualdades como formas de legitimar certas violências, e daí que certas violências são aceitas, algumas são vistas de forma brutal e por isso, né, produzem uma maior comoção e tudo mais. Estava aqui pensando se, claro, né, também dialogando, enfim, né, relacionando com o meu tema de pesquisa, né, pensando um pouco como isso se relaciona com a população LGBTI+, e tal, estava pensando se é possível, de repente, né, que pegar essa chave de leitura para outras, né, enfim, lançar para outros olhares, assim, né, de colocar a vulnerabilidade no centro do debate, ao invés de colocar a violência, porque daí se tu olha por isso, né, pelas lentes da violência, parece que tudo é violência. Tipo, perfeito, Tami. Para mim foi um insight muito grande, assim. Então, se pelas lentes da vulnerabilidade, de alguma forma, isso parece que se movimenta. Uhum, exato, é exatamente isso. É isso mesmo, Tami. Tipo, essa leitura. Quando eu coloco a questão feminista, foi o que eu falei no começo, eu tô colocando um exemplo privilegiado, entendeu? Porque de resto, a gente botar essa chave, pelo menos é o que eu insisto, tá? Tipo, esse é o meu local para pensar a violência. Eu sei que tem parças minhas que vão dizer que eu tô viajando e a gente vai se respeitar, vai se adorar e tá tudo bem. Né? Eu vou dizer, sou punitivista. Ela vai dizer, sou passadora de pano. Então tá tudo bem, entendeu? Sim, da vida. A discussão que a gente tem de qualidade sobre o que a gente está fazendo. Mas eu acho que esse deslocamento, sem sombra de dúvidas, da violência para a vulnerabilidade tem que ser um insight, Tami. Ainda mais, pessoal, vou falar para vocês, a Tami é uma das organizadoras do Tem Saída LGBT, publicado pela Azuc, tipo, uma baita pesquisadora, e só posso recomendar que vocês acompanhem o trabalho dela, Tamires Garcia, e ela está agora no doutorado, que certamente também vai produzir acabou de publicar também a dissertação, saiu pela editora della Salle. Pessoal, sério, acompanhe o trabalho que ela faz, que é muito sério. E esse diálogo é um diálogo que para mim importa muito, sabe, também. Acho que isso serve para tudo, porque quando eu desloco de violência para vulnerabilidade, eu estou pensando também em táticas de enfrentamento a esse problema. Que é o que para mim importa. É o que eu faço com isso. E acho que é isso, assim, né? Para mim é um diálogo bem importante também, né? Para pensar os movimentos sociais que se
movimentam de uma maneira bem diferente, né, dos movimentos feministas em relação à população LGBT, né? Bruna? Daí Oi, depois eu respondo, Bruna Costa, depois eu respondo a da Bruna Carvalho no que tá aqui. Pode falar, Flor. Oi, Fer, oi, Tami. Queria aproveitar esse gancho da pesquisa, da discussão de vocês, porque eu fiquei pensando muito em como essa sua chave, Fer, ela possibilita. Eu tô com dificuldade até para expressar o que eu quero dizer, assim, mas como isso possibilita um empoderamento, e não no sentido vazio da coisa, da mulher que passa por uma situação aí sim, de violência mesmo, sabe? Porque apesar de ter muitas discussões sobre não ser problemático, né, diante de uma situação de violência, de você sofrer uma violência, você se colocar nessa posição de vítima e reconhecer o seu sofrimento e como aquilo te impactou, isso te paralisa numa situação como se você não pudesse fazer nada para sair desse lugar. Você tivesse necessariamente fadada a essa imobilidade e essa passividade de que você sempre vai depender de algo ou de um fator externo para te mobilizar e te levar a sair dessa situação. E essa mudança da chave não envolve você não reconhecer que você foi alvo disso, mas que você pode escolher uma postura ativa de mudança de lugar, assim. E isso eu fiquei pensando, eu fiquei muito afetada com isso, porque eu passei por uma situação que eu me coloquei, que eu me vi nessa situação, sabe? Que eu não sabia como... Eu não queria ser uma vítima, mas eu não sabia o que fazer para sair desse lugar, com as estratégias que estavam disponíveis para mim. E daí eu fiquei pensando muito nisso, assim, é até difícil ter um vocabulário para descrever isso, sabe? Tipo, eu acho que parte, inclusive, Sim. da construção de uma outra semântica, de outras referências, assim. Não, Bruna, não, perfeito. Eu acho que é isso, assim, a questão eu nunca vou ser responsável de dizer que nós não temos as posições de vítima e que essa imobilidade nos atravessa. Nunca vou ser responsável de dizer isso. A questão é como que nós forjamos até hoje toda uma linguagem que nos realoca nessa posição. Por que em vez de nós falarmos o tempo inteiro sobre isso, por que nós não investimos tanto desse nosso desejo em pensar em como que nós produzimos redes entre nós que fazem com que a gente possa ter autonomia quando isso acontece? Sim. Sabe? A gente não sabe o que recorrer. Por quê? Porque, cara, isso faz parte de uma captura de linguagem que coloca a violência como centro. E não a potencialidade das mulheres de lidar com isso. E assim, ó, eu reitero, eu sempre falo isso, se a gente tá viva é porque a gente tem muita potência subversiva até hoje, sabe? Então, assim, exatamente, Bru, assim, eu sinto muito, não tenho ideia do que tem acontecido, mas o que eu tento expressar é um pouco do que tu tá tentando demonstrar. A incapacidade que a gente tem quando as coisas acontecem, porque a gente não tem um mapa conceitual, a gente não tem uma criatividade, a gente não tem potencialidade, no sentido daquilo que está diante de nós, de trabalhar de outra forma. A gente fica capturado por uma racionalidade que é aquilo que tá disposto. Naquele momento, o que me ajudou é que, tipo, eu tava com uma pesquisa, tinha feito alguma pesquisa sobre justiça restaurativa e articulei uma rede de outras mulheres, principalmente, para te ajudar. Para ir para uma outra referência que não a que a gente está habituada, sabe? Mas é isso, se a disputa pelo framing, que é um pouco do que eu quero dizer, tá? Uhum. E da morte pra vida, é isso, cara. Sim, total. Sabe? É isso, é o que a gente tá... O que o ponto zero significa pra mim? O que significam todas essas expressões que a gente colocou, arte, violência, gênero? Cara, é que assim, a gente precisa restabelecer
uma racionalidade, tipo assim, na verdade a gente precisa detonar esse troço que chama racionalidade, mas a gente precisa restabelecer o que nós interpretamos do mundo. O que a gente tem não nos serve. Total. Esse é o esforço, sabe? Esse é o esforço. Quem queria fazer uma pergunta? E depois a gente continua conversando, né? Eu vi que a Domi queria fazer uma pergunta e a Andressa queria fazer uma pergunta. Então, força, Domi. Bato mexida aqui. Muito obrigada. Tipo, tá sendo um debate muito potente, assim, e coisas que tu falou, assim, que abriram várias dimensões aqui, mas acho que a gente tem uma tendência a entender que há uma captura pelo punitivismo, né, dos nossos léxicos, dos nossos desejos, mas eu acho que é uma coisa anterior ao que a gente está falando aqui. É exatamente reconhecer o que existe dentro da gente de ânsia punitivista, né, o que existe dentro da gente como uma estrutura de racionalização desses afetos que canalizam, cooptam, né, que de fato delineiam essas formas de compreensão dos nossos afetos, de modulação dos nossos afetos. Então, esse mecanismo, né, de deslocamento de uma violência totalizadora que nos coloca numa posição estanque e uma posição engessada de vítima, consegue abrir diversas chaves. Eu acho que a Ponto Zero está sendo bárbara nesse sentido de atravessar a partir de disputas de léxicos, disputas de compreensões de mundo, né, que, óbvio, conseguem permear várias coisas e abrem vários canais, assim. E me parece que essa dimensão, então, né, de deslocar para a vulnerabilidade, que proporciona, então, toda essa potência de vida, né, essa transposição e essa transversalização enquanto rede, enquanto uma implicação ética de solidariedade muito radical, né, a gente pode pensar muito, né, e isso me toca particularmente sobre o que eu venho pensando e estudando sobre aborto, né, que é justamente deslocar a questão das instâncias aceitas do pró-vida, né, do pró-família, enquanto a vida das mulheres, né, enquanto a gente está pensando na vida das mulheres que estão sendo mortas quando o aborto é criminalizado, por exemplo, né. Então, enfim, talvez tenha soado um pouco perdida a minha fala, mas ainda estou digerindo várias coisas, assim, né? E se tu pudesse falar, então, um pouco mais especificamente em relação ao aborto e como esses deslocamentos, né, das instâncias aceitas de um léxico, né, organizado, de uma racionalidade organizada, né, pelos neoconservadorismos, de enquadrar a vida como a vida do feto perdida, né, enquanto como a gente pode deslocar isso a partir da vulnerabilidade das vidas das mulheres, né, que são vistas como vivíveis pelos movimentos feministas, né? O que eu vou te dizer, assim, Domi, eu consigo entender que quando a gente tá, né, até pra mim, assim, eu mesmo, às vezes, fico repensando o que eu acabei de falar, e aí eu penso que eu teria outra, por isso que às vezes eu pareço meio confusa, porque eu vou falando e ainda mais quando eu escrevo, daí eu penso assim, mas por que eu quis dizer isso, tá? Mas assim, ó, o que eu posso te dizer, Domi, mais especificamente sobre a questão do aborto, né? Quando a gente fala em vida, acho que essa é a disputa mais radical dos movimentos feministas, tá? Então, se tu quer falar de aborto, é esse o local. Para mim, essa é a disputa. O Ni Una Menos está fazendo isso melhor do que ninguém. A gente, no Brasil, fez uma escolha que foi nem presa nem morta, né? Tipo, novamente, a gente coloca sobre o local sobre a signa da morte, né? Exatamente. Ou preso ou morto, entendeu? Tipo, eu consigo entender que isso é uma estratégia política, só que assim, quem faz isso direitinho é a direita neoconservadora. Eles dominam, gente, a condição de falar as coisas, assim, de dar vida às coisas. Então, acho que a disputa tá aí, Dom. Eu não tenho muito como te dizer, mas para mim,
A disputa pela vida está na alegria que o movimento feminista pode engajar politicamente e não mais nos reforços chatérrimos das coisas que a gente sempre veio falando. Ou seja, não que essas coisas não sejam importantes da gente falar, só que a gente tem capacidade de fazer outras coisas que não sejam só isso. Sabe? Disputar a alegria, disputar a vida, disputar as ruas, disputar, sabe? As nossas pesquisas podem ser sobre isso também. Sem ser romântico, sem ser leviano, sendo absolutamente político. E aí a vulnerabilidade para mim é esse lugar, entendeu? É um lugar que discute precariedade, morte, violência, mas com a qual eu consigo dialogar com a possibilidade de autodefesa, emancipação, autonomia, vida, liberdade, não endividamento. É como eu enquadro esses conceitos. É o que eu quero para esse mundo. Só o que eu posso te dizer, assim, eu acho que tem experiências vastíssimas no mundo. Sim, gente, no México, as minas jogaram purpurina rosa da polícia no início desse ano. Purpurina rosa, elas pintaram a cidade inteira de rosa. Isso é feminino, tipo assim... E é um feminino daquele que utiliza o feminino para fazer coisas que, tipo, nunca se atribui ao feminino. Elas picharam, sabe, vários e vários monumentos de policial, de militares, de rosa. É tipo assim, ó, uma expressão, cara. Isso, purpurina rosa, cara, sério. Jogue no Google, é demais. Tá, então assim, né, vamos pensar como ocupar, assim, sério, é isso. Bruna Carvalho, conceito vulnerabilidade, precariedade, precarização, eu te sugiro de fato atravessar a obra da Butler, porque essa expressão vulnerabilidade, precário, precariedade está nela, e aí tem não só o Quadros de Guerra, quanto o Vidas Precárias, tá? Que também é bem específico sobre isso. E tem vários outros trabalhos, mas eu tô indo por onde, tipo, eu faço essa conexão, e aí eu... Tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta? A Andressa. Andressa, pode fazer a pergunta. Oi, Fê, tu consegue me ouvir bem? Aham, te ouço bem. Então, na verdade, enquanto eu ia formulando aqui, talvez seja uma pergunta sem resposta, ou talvez nem seja uma pergunta, seja só um anseio, assim, que realmente essa aula e a tua exposição deu um boom na minha cabeça, assim, gigantesco. Eu parto do estudo de direito do trabalho, né, estudo feminista sobre o direito do trabalho, e eu estou fazendo uma pesquisa atualmente na qual eu estou pleiteando a nomeação de algumas violências que ocorrem no cotidiano da mulher trabalhadora e que não são lidas enquanto violências, que não são discutidas sob a perspectiva nem de uma discriminação de gênero e nem chegam na insígnia do assédio. Acontece que todas essas violências, né, que eu estou tentando nomear, digamos assim, elas são perpetradas pelo Poder Judiciário diuturnamente, né? Então, conforme eu fui te ouvindo falar, eu me dei conta que, bem, justamente, eu estava buscando, digamos assim, que o próprio poder que perpetua essas violências concorde na nomeação delas, né? Uma validação, digamos assim, de um poder que violenta para eu poder nomear essas violências, tu entende? Então, conforme eu te ouvi falar, eu me dei conta que, sério, eu tô só dando um giro em mim mesma, porque, enfim, eu quero que quem oprime nomeie isso daqui, eu preciso da validação do meu opressor para nomear essas violências, né? Então, sim, talvez a minha pergunta, e acho que é a pergunta que justamente não tem resposta, seria como reivindicar essas violências para fora do judiciário, né? Que eu não precise que o judiciário me diga isso e nem o legislativo, porque, na verdade, todas essas violências que eu venho pesquisando, que são questões de interrupção de fala feminina, de apropriação de ideias, de mansplaining em ambiente de trabalho, elas acontecem diretamente no legislativo, elas acontecem diretamente no judiciário, então não posso esperar, né, dessas pessoas que elas reconheçam que elas nomeiem isso por mim, né? Então, talvez a minha pergunta fosse essa, assim, como eu vou reivindicar a desnaturalização dessas violências quando elas são perpetradas justamente nos espaços em que essas violências elas acontecem de forma descarada, né? Assim, o que eu posso dizer é que
essa expressão é a expressão que eu usei, que é atestado de legitimidade, a reivindicação ao Estado. Eu entendo o que essa estrutura significa, né? Tipo, nomear as coisas é importante, sempre digo isso. Mas o que... Mas a questão é essa, esse é o grande dilema que hoje a gente tá, Andressa, vivendo. Acho que é uma das questões centrais hoje de pensar o feminismo de fato, que leva a sério a decolonialidade, que leva a sério a luta antirracista, pensar a contribuição das negociações com o Estado que a gente fez até agora. Até a própria Rita Segato, que é uma antropóloga estruturalista, assim, tipo, que é uma mulher que apostou durante toda a sua trajetória um bocado na questão da criminalização, hoje ela diz que a gente apostou demais, a gente jogou demais as nossas energias para que o Estado resolvesse os problemas por nós. E que nós, juntas, em muitas medidas, e eu não estou dizendo, tá, que... eu estou dizendo, eu sou uma anarquista, assim, tipo, eu não gosto do Estado. Tipo, por mim, eu derrubava o Estado. Mas, assim, tirando essa parte minha, eu sou uma pessoa que entende qual é a função dele, não sou irresponsável de dizer que não importa quem está administrando essa máquina de morte, né? Então, inclusive, a gente tem clarissimamente uma diferença entre governos. Então, assim, é óbvio que o judiciário tá ali, contribui, só que o que eu quero chamar a atenção é que, para além dessa disputa da nomeação judicial e estatal, como nós, enquanto redes feministas, e essa responsabilidade feminista que eu estava tentando reivindicar, como nós estamos agindo diante disso? Tá? Quais são as redes de apoio que essas mulheres têm nos espaços de trabalho quando são violadas nesse sentido? Quais são as táticas de sabe, assim, foram silenciadas, tá, beleza, mas assim, se todas nós começarmos a mandar os caras calarem a boca, em algum momento isso aí vai reverter, entendeu? Tipo, dizer assim, peraí, eu não vou ficar quieta. Também como eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso o tempo inteiro. Pessoal, tomem lá em consideração que eu não sou uma pessoa leviana, tá? Aí eu não preciso ficar me explicando o tempo inteiro. O que eu tô querendo dizer é que existe formas da gente ir pensando e enfrentando. É óbvio que quanto mais vulnerável nós estamos, quanto mais vulnerável é um local, uma posição que a pessoa que é a distribuição desigual da violência, tá? Imposta. Então, isso tem diferença entre eu ser uma mulher branca discutindo com o juiz e dizer para ele calar a boca. E eu ser uma faxineira negra trabalhando dentro do judiciário e o cara, né, é óbvio. Mas a questão é qual é a minha responsabilidade se eu posso fazer isso e não faço. Né? Então, assim, é uma aplicação ética, tipo, para mim é por aí, muito além, assim, eu entendo o que é né? A gente tá aí, é do direito, no geral, que a grande maioria é do direito, disputar essas linguagens e tal. Mas eu acho que talvez pensar como isso se dá também entre nós, como essa reelaboração, sabe, e que práticas que nós podemos propor conjuntamente para resolver esse problema. Sério, isso eu questiono. Quais práticas nós podemos propor? Fala, Isadora. Desculpa te interromper. Imagina. Eu sou da comunicação, não sou do direito, e muito me questiono quanto a isso, e fiquei na cabeça com os conceitos de brutalidade e de violência, que, na verdade, na comunicação, no marco teórico, a gente chama tudo de intolerância. E, enfim, todo a central de cancelamento está aí para provar isso. Eu queria ouvir de ti, enfim, das outras mulheres, quais seriam as melhores estratégias comunicacionais, enfim, enquanto fenômeno pop, digamos assim, enfim, não apropriado pelo neoliberalismo, que é tão comum, mas popular, de fato, assim, como a comunicação pode se apropriar e entender melhor o que é violência, o que é brutalidade e como a intolerância rebola entre essas duas. Assim. Isadora, desculpa, eu tinha perdido, eu tinha lido a tua pergunta e eu me perdi depois. E é uma pergunta super importante, porque intolerância é, para mim, uma expressão terrível, porque a ideia de intolerância gera um crivo entre aquilo que é tolerável, né, suportável, e aquilo que não é. Então, como se tivesse uma medida
possível, sabe? Como se tivesse um crivo entre aquilo que se pode tolerar. Então, assim, violências toleráveis e violências intoleráveis, a questão, né, da tolerância com os imigrantes. Pô, então, assim, acho que tem uma questão de fundo bem problemática. Mas a tua pergunta quanto à mídia, o que eu acho, de fato, Isadora, eu não manjo muito, tá? Inclusive, eu gostaria de ser uma pessoa mais pop, se você quiser me dar uma consultoria nesse aspecto, eu tô precisando na vida, tô brincando. Mas, assim, o que eu acho que a gente precisa? A gente precisa disputar os conceitos, e para disputar os conceitos, a gente precisa conhecê-los. Então, acho que uma das questões que é importante na mídia é conhecer bem os conceitos e saber como transformar eles, ou pelo menos apresentá-los para o grande público de maneira a fazer com que seja diferenciável. Então, tipo, racismo é uma expressão que precisa ser, que o grande público precisa se acostumar. Tipo, não é intolerância de raça, não é intolerância, sabe? Racismo precisa ser uma expressão pop. Então, acho que, assim, também a questão de transformar em pop, eu acho que é conhecer bem os conceitos e fazer com que eles consigam ser expressados de maneira a alcançar o grande público. Para mim é isso, assim, eu não posso te ajudar mais do que isso, porque eu tenho dificuldade de entender comunicação. Por isso que eu fiz uma brincadeira, mas é porque eu tenho dificuldade de entender o grande público, assim, de me comunicar de forma, sei lá, mais abrangente. Então... Mas acho que é uma dificuldade de todas, né? Porque eu estou estudando como o neoliberalismo se apropriou do empoderamento feminino. Perfeito, é isso. Essas disputas, é isso. Não teve essa disputa e todo mundo, a gente fala tanto no Girl Power, e, enfim, talvez de Power eu não tem muita coisa. E eu acho que é um desafio para todos, assim, tanto para a militância, tanto quanto para a comunicação super entusiasmada em ter um discurso responsável, mas que foi engolida porque, enfim, não acho que seja má fé de todo mundo, mas acho que sim, que o capitalismo se apropriou de grandes coisas e se esvaziou total. Então, perfeito, é isso, Isadora. Eu acho que a gente está no mesmo lugar, então. Eu acho que essa dificuldade da disputa das linguagens. Eu acho que uma questão que me interessa é pensar muito como a Jo Búrigo pensa, Joana Búrigo. Ela, para mim, é meio que um ícone nesse aspecto. Tipo, ela é uma mulher que sabe usar muito a imagem, a mídia, os conceitos, a estética, para fazer com que isso chegue no grande público. Só que ela é uma mulher exatamente isso, né? Ela é uma mulher da comunicação. Então, tipo, trabalhar com essas expressões para fazer com que isso alcance, né? E modifique o imaginário. Mas acho que tem expressões que a gente não pode abrir mão, sabe? Mesmo que, tipo, mesmo que ofenda. Acho que, sabe, que as pessoas não gostem. Mas não sei, eu não sei se eu te respondi, eu não sei se eu deixei mais em dúvida. Eu diria que, assim, fala com a Jo. Ela pode te ajudar melhor. Oi, Fê. Oi, Mari. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, te agradecer pela aula, né? Sempre bom te ouvir e a gente sempre aprende cada vez mais. E eu fiquei pensando um pouco na questão do luto. O luto, eu fiquei pensando justamente por conta daquelas aulas da filosofia do tempo do agora, né? Com a Carla Rodrigues, que uma das aulas foi sobre luto e Judith Butler, né? E ela trouxe muito essa função política do luto, né? Que, na realidade, ela ressignifica... Fiquei pensando como o luto, enquanto uma experiência política, ressignifica a experiência da morte, né? Como aquilo dali que vai mudar o locus, né? Aí eu queria te perguntar, assim, como que o luto, dentro dessa perspectiva, então, ela ressignifica ou ela vai potencializar, enfim, a vida. Não sei qual... Não só a vida, mas o enquadramento, assim, como a gente olha, né? Enfim. Tá. Eu vou te dar um exemplo, Mari, que, assim, é o que eu gosto mais. Quando a gente pensa os movimentos feministas, tipo Mães de Maio, aqui no Brasil, quando a gente pensa as Mães de Maio da Argentina, né, que são ou as mães no México que tiveram os aparecimentos em massa, né?
Esses são todas as expressões políticas de luto, né? Então, assim, são todas as expressões políticas que reformulam o sentido do luto, bem nesse conceito da Butler, bem na ideia que a Carla Rodrigues vem enfrentando de forma brilhante. E o que eu vejo é que esse luto enquanto um local político que que ele restabelece um sentido para a vida, é um local de rememorar, né? É de dizer sobre, de materializar corpos. E quando a gente materializa corpos, a gente diz o nome, a gente, sabe, lembra que essa pessoa teve vida, teve expressão, a gente celebra a vida dessa pessoa. Então, o luto, quando ele é articulado como uma luta política, ele é uma celebração daquilo que representa a coisa mais profunda, que é perder essa pessoa. Então, tipo, quando se reivindicam os corpos dos desaparecidos, quando as Mães de Maio no Brasil criam os livros delas que escrevem sobre a morte sobre os filhos que morreram na chacina em 2016 em São Paulo, e elas contam sobre a vida deles. Elas estão restabelecendo um significado político para o que significa algo que é, nessa expressão da Butler, a coisa, né, o homicídio, a morte, como a representação mais violenta, mais brutal da desigualdade. Então, restabelecer um sentido para a vida a partir da morte é reafirmar essas desigualdades. E como essas desigualdades são aquilo que permite a necessidade de um luto político. E tem todo o campo filosófico do luto que, cara, assim, eu não manjo, tá? Mas, assim, tem toda uma galera que estuda o luto. A Carla Rodrigues pode te ajudar melhor, manda um e-mail pra ela. Tá bom. Mas pra mim o luto passa por aí. Tá? Eu fiquei pensando muito, assim, no contexto que a gente tá vivendo hoje, né? Nessas fronteiras entre vida e morte, né? E como isso as mortes, elas estão sendo apagadas, né? Dentro de um contexto de conduzir a população, né? E, enfim, e como isso pode ser ressignificado para a gente pensar o contexto atual, né? Mais ou menos nesse sentido também, né? Sim. Pensa o que é o Black Lives Matter nos Estados Unidos. É a primeira vez que está se discutindo a sério o fim das polícias. Isso é catarse, entendeu? Catarse também é a possibilidade de criar novas formas de mundo. Obrigada, Fê. Eu não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, mas é justamente para o luto enquanto... Só para eu queria mais que tu trouxesse mais essa categoria também, né, para pensar até a própria noção de vulnerabilidade e do enquadramento, né, que é o frame, né, que é a expressão que a Butler usa, né. Como ele desloca, né, de que forma ele desloca, no caso. Isso. Mas tu respondeu sim. Que é o luto, a questão de vidas passíveis de luto, né? Essa expressão da Butler, quais vidas são passíveis de luto? O luto é um processo simbólico, coletivo, ou às vezes individual, mas pelo qual toda morte deveria passar. E o que a Butler tenta demonstrar através do enquadramento é exatamente como esse luto, ele não acontece de forma igual, exatamente porque ele é uma representação da questão dos homicídios, do assassinato, da violência forçada como algo que revela a desigualdade que os corpos estão distribuídos e que a violência é imposta. Então, acho que o luto como essa questão, né, da vida passível de luto é revelar aquilo que é vida. E exatamente por isso, se tu lê o quadro de guerra no comecinho, já na introdução, Mari, ela tá dizendo isso. Quando ela fala de vidas passíveis de luto, o que ela tá querendo dizer é da vida. Porque a pergunta dela é o que é vida. Né? Então, tipo, o luto, ele é uma representação política para falar sobre as pessoas que morrem, mas o que ela está querendo dizer é sobre a vida. Então, eu acho que é por aí. Mas cara, luto é um troço sério, assim. Tipo, tem estudos bem... Fala, Rê!
Só contribuindo rapidamente, acho que a questão é que a Butler ela vai trabalhar numa perspectiva de contrária da que o luto da psicanálise ou o luto de como a gente costuma abordar, que talvez a questão do luto da psicanálise, do luto de como nasceu a ideia de luto, seja quem pode passar pelo processo de luto, né? E a Butler vai trazer justamente numa perspectiva contrária, que é quais as vidas podem passar pelo luto, né? Quais as vidas valem a pena passar pelo luto. Eu acho que só que essas duas questões elas acabam se encontrando na medida em que se a gente parar para pensar, as pessoas que já vivem uma vida precária, elas conseguem passar pelo processo de luto ou elas sequer podem passar pelo processo de luto porque elas precisam passar pelo processo de luta pela sobrevivência. Então, são duas questões que estão em vias opostas e que se encontram no meio, né? Acho que, não sei quem é que tinha perguntado sobre a questão do luto, mas eu acho que vale a pena, talvez, pensar em algum momento nessas duas questões, assim, que são questões que se encontram no meio e que a questão do luto é muito isso, o quanto a gente pode rememorar uma perda e transformar essa dor do trauma em alguma outra coisa, ressignificando essa perda, né? Nessa via da perda, da psicanálise, do trauma, enquanto a Butler vai colocar isso de quais são as vidas que enfim, que valem, que podem, né? Ela coloca no sentido até de valorar se essas vidas que morrem são passíveis de passar pelo luto, ou seja, a pessoa da periferia ou de uma vida precária que tem uma perda sequer consegue passar pelo processo de luto, né? Acho que entra essa problemática da questão da psicanálise, enfim, só me ocorreu que essas duas questões em algum momento se encontram. Eu não sei qual das gurias que falou, né, do conceito de luto, mas me ocorreu isso. Foi a Mari. Uhum. Boa, Rê, muito obrigada. Nada. Que eu acho Obrigada que coisas bem... Pode Desculpa, falar, Fê. Desculpa, Fê. Não, Não, é pode só falar. agradecer pela contribuição mesmo, porque viver isso. Aí eu fiquei pensando também agora, né? A partir do momento que tu vive uma perda, tu vai ressignificar o que é violência também, né? Porque outras pessoas também não. É como acho que a Renata, é isso, né? Isso. Oi. No sentido de. Dentro da psicanálise, então, como tu falou, né? Aquelas pessoas que não podem nem sentir, porque aquela coisa aí vem aquele conceito de impulsionar a vida, né? Aquela maximização da vida para continuar a viver, no caso, né? E conduzindo. Claro, que não é nem vivendo, é sobrevivendo, né? Porque tu tem uma perda, tu não dá conta de absorver a ideia dessa perda, tu não pode ressignificar esse trauma, porque tu tem também que fazer a tua vida sobreviver, né? Não se dá conta de um luto, não se dá conta nem sequer de que aquilo ali, de que aquele trauma, aquela morte acaba significando exatamente isso que a Butler fala, de ser uma morte, uma vida, afinal de contas, uma vida que não é passível de luto, né? Ou seja, né, uma vida que não é passível de morte também, né? Então, como não é passível de morte, as pessoas que perdem a pessoa que perdeu aquela vida também não pode ressignificar. Então, fica tudo muito no âmbito de uma sobrevivência e não de um viver, né? Enfim. Exato, é isso, assim, ó. Não, Desculpa, eu acho que é isso, eu acho que é isso, assim, o luto, como ele é sobre a vida e não sobre a morte, na Butler, né, o que ela tá tentando apontar é que quando se fala numa vida passível de luto, é que vida foi essa. Então, acho que esse é o ponto, né? Qual é o critério para se estabelecer um conceito de vida que faz que uma vida tenha uma morte que não seja lamentável, que não seja enlutável? Eu reitero, quando ela fala em vidas passíveis de luto, ela está falando sobre vida. Né? Ela está falando sobre o que é a vida digna de ser vivida, o que é a vida vivível, o que é ter uma vida que a morte não é enlutável.
não é lamentável, porque isso não fala sobre a morte, isso fala sobre a vida. Sim, Não, é como se ela pegasse o conceito de luto, de vida, ou até de vidas matáveis, né? E subvertesse a ordem da questão, mas que no final das contas, no meio, as questões se encontram, né? Porque se essa vida era uma vida que não é passível de luto, as pessoas que perderam também não podem passar pelo processo de luto, né? Provavelmente não vão poder ressignificar essa morte, pensar sobre essa morte, enfim, porque precisam sobreviver e no final das contas tudo isso é sobre a vida, né? Inclusive o luto. Então, sim. Enfim. Obrigada, gente. Então, Andressa está perguntando sobre a questão de nomear as violências e uma conduta feminista que não seja necessariamente vinculada ao Estado. Olha, sim, eu não sei exatamente sobre, não sei te dizer uma referência, se eu sei que a Segato tem pensado bastante assim, né, no Guerra contra as Mulheres, que significa a disputa pela nomeação. Eu acho que esse é um livro bem interessante para te sugerir, porque fala um pouco sobre os dois, né? Ela não é a grande pessoa sobre isso, mas talvez seja um livro interessante, o Guerra contra as Mulheres da Rita Segato. Ele não tem tradução, mas ele é um espanhol meio fácil de entender, assim, ele não é algo muito difícil, tá? Ele é e tem PDFs, então, assim, tá disponível nas internet. Mas tem os textos dela, na Pagu, na Ref, em português. E aí eu acho que também é interessante, ela é uma antropóloga que trabalha no Brasil há tantos anos na UNB, que eu acho que é interessante também conhecer o trabalho dela. Mariana, apesar de que tem um problema com ela, a questão da prostituição, e ela não é uma unanimidade, tá? Mas eu acho que ela é uma das autoras que a gente precisa conhecer. Tá? Acho que isso para mim é indispensável. Mariana, não, alguém que tinha levantado a mão, acho que foi a Pamela, tinha levantado a mão. Não? Então tá, pessoal, a Carol ficou sem internet, avisou há pouco que ela não conseguiu voltar, porque realmente a estabilidade da internet dela não cooperou. Então tá. Eu, então, me direciono para o fim, pessoal. Não sei se vocês têm mais perguntas. O meu e-mail está à disposição. É fernanda.ma@gmail.com. Vocês me encontram no Instagram, vocês me encontram por aí, na minha casa, mas mais acessível do que nunca. O que é uma pena. Sinto muito por isso, porque eu gostaria da minha inacessibilidade de poder me deslocar pelo mundo, me entornar nos bares da vida. Saudade. Mas é isso, tá, gente? É um prazer, foi um prazer. Eu espero que não tenha sido muito difícil o que eu estava tentando expor para quem não, de alguma forma, não dialoga com o que eu estava propondo, mas eu fiquei feliz que a gente teve psicólogas conversando comigo. Da comunicação, tipo, acho que isso é um pouco do que o Ponto Zero estava tentando propor. A Thaís está dizendo que quer um curso da Butler. A Laura também a Laja sempre me chama para eu falar sobre, fazer o curso da Butler, que eu ia fazer esse ano presencial e a Tamires também me enche o saco para eu fazer. Vai sair, pessoal. Hoje eu tava ainda falando com o Guto sobre isso, tipo, eu vou fazer o curso da Butler. Daí depois eu penso assim, mas tem tanto curso da Butler rolando por aí. Vamos ver, tá? Eu não sou uma especialista falando da Butler. Mas eu não sou uma especialista em Butler, né? Tem isso, cara. Eu não sou uma especialista no pensamento da mulher. Eu sou uma mulher que corta, se atravessa no pensamento dela. Então, assim, mas vai rolar, prometo, vai rolar. Mas, assim, eu curti muito a troca com vocês, eu agradeço muito as perguntas que vocês fizeram, isso faz com que eu me sinta menos bizarra aqui, né, falando sozinha.
olhando para mim mesma. E é tão bom ver vocês, né? Apesar da distância, tanta gente querida para mim. Esse ponto zero tem sido uma rememoração sei lá, da minha trajetória. Isso é uma delícia para mim. Então eu fico bem feliz. Quinta-feira a gente tem aula então com a Monique. Vamos falar sobre trabalho e pensar também o que essa ideia de vulnerabilidade e precariedade que me interessa aqui também atravessa as concepções de trabalho. Né? Acho que isso é super importante, ainda mais no contexto em que a gente vive. É isso, gurias. Obrigada. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. E a gente segue. Um beijo. Obrigada. Ai, uma menina da educação. Que legal.